Vamos orar? Nosso Deus e Pai, abrimos a palavra do Senhor, inspirada pelo Espírito Santo. Vamos estudar um texto que saiu dos lábios de Jesus Cristo. Um pequeno apocalipse, porque Jesus, em seu amor e graça, jamais fez alguma coisa sem antes revelar o que faria aos seus servos, nesse caso os apóstolos. Obrigado por deixar sinais tão claros, tão evidentes, de que estamos caminhando de uma forma acelerada para ver o teu rosto como salvos. Abençoa o estudo da tua palavra, em nome de Jesus prega, ó Espírito Santo. Amém. Evangelho de Lucas, capítulo 17, o verso 20, até o verso 37. O título do sermão: a reedificação de Sodoma no tempo do fim. Verso 20 diz assim: interrogado pelos fariseus sobre quando viria o reino de Deus, Jesus lhes respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ei-lo aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. A seguir, Jesus muda o seu público, dirigiu-se aos discípulos: virá o tempo, guarda essa expressão, virá o tempo, em que desejareis ver um dos dias do Filho do Homem e não o vereis. E vos dirão, ele aqui ou lá está, não vades nem o sigais. Porque assim como o relâmpago fuzilando brilha de uma a outra extremidade do céu, assim será no seu dia o Filho do Homem. Agora vem um hiato, um parênteses, mas importa que entre os dois reinos, o reino da graça e o reino da glória, primeiro, Jesus padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Assim como a geração nos dias de Noé rejeitou Jesus Cristo, assim será também nos dias do Filho do Homem. O foco estava no prazer, comer, beber. Os prazeres da carne, casavam-se, davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. A busca desenfreada pelas coisas carnais, comer, beber, comprar, vender, plantar, edificar. Mas, de um dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Naquele dia, quem estiver no terraço, no eirado, e tiver os seus bens em casa, los. De igual modo, quem estiver no campo, não volte para trás. Não volte para trás. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem quiser preservar a sua vida, perdê-la-á, e quem perder de fato a salvará. Digo-vos que naquela noite, quando Cristo vier, dois estarão numa cama, um será tomado e arrebatado para o céu, e deixado o outro. Duas mulheres estarão moendo, uma será tomada e deixada a outra. Dois estarão no campo, um será tomado e deixado o outro, quando os anjos fizerem a colheita. Então lhe perguntaram, onde está isso, Senhor? Respondeu Jesus, aonde estiver o corpo, aí também se ajuntarão as aves carniceiras, os abutres, ou, literalmente, os urubus. Irmãos queridos, nessa introdução, eu serei um pouco mais carregado, um pouco mais didático, então peço que você preste atenção. Os projetos de Deus sempre foram construir e criar. A Bíblia diz que Deus é o Criador. Deus não foi o Criador. Dando a entender que Deus ainda continua na sua obra de criar. Deus cria. Todavia, sempre que Deus procurou criar,
Satanás procurou destruir o que Deus havia criado. Deus é criador, Satanás é um destruidor. Todavia, aquilo que o diabo, Deus cria, o diabo destrói e Deus reconstrói. E eu não sabia que nós estudaríamos, eu já vi estudando esse assunto, que estudaríamos o dilúvio. O assunto do dilúvio. O diabo entra com o pecado e destrói. E Deus então reconstrói o que o diabo destruiu. Um exemplo disso é o dilúvio. Deus reinicia com Noé e a sua família. Deus constrói uma nação. O diabo destrói essa nação, espiritualmente falando. E Deus levanta das cinzas dessa nação uma igreja. Deus é o Deus dos recomeços. Agora, Deus cria, o diabo destrói, Deus reconstrói. Deus recria. Isso é o modelo bíblico. O modus operandi de Deus atuar e de o diabo tentar destruir. Agora, o projeto de Satanás, irmãos, é a desconstrução do que Deus construiu. Mas também a reedificação daquilo que Deus destruiu. Não sei se estou conseguindo ser didático aqui. Vou repetir. O projeto do diabo é a desconstrução do que Deus construiu e a reedificação daquilo que Deus destruiu. Porque Deus também destrói as obras do diabo. Exemplo, a Torre de Babel. Deus destruiu Sodoma e as cidades adjacentes. Uma das mencionadas na Bíblia é Sodoma. Hoje, Satanás ele está reconstruindo os pilares de Sodoma. Novas roupagens. Por isso que o título do sermão é Sodoma nos dias finais. Os dias de Noé, pré-dilúvio, chegaram sobre nós também. A reedificação satânica. Deus destruiu Babilônia literal. Satanás hoje reconstrói a Babilônia espiritual. Deus destruiu Roma imperial. Satanás reconstruiu Roma espiritual. Reedifica. Irmãos, uma pergunta. Quando você sabe que uma profecia está se cumprindo? É muito simples. Pelos fatos históricos explícitos nos acontecimentos do dia a dia. Olhe ao seu redor. Uma breve ilustração da reedificação de Sodoma em nossos dias. Está vindo uma onda por aí chamada trisal. Deus criou casal. Mas o diabo está reedificando Sodoma com um trisal. Seja um homem e duas mulheres, ou dois homens e uma mulher. E o importante é o amor. Não é mais o plano original de Deus, macho, fêmea, homem, mulher, casal, filhos e filhas. Vamos reedificar, vamos reconstruir Sodoma. E um dos exemplos é o famoso trisal. 3 pessoas convivendo juntas, inclusive gerando filhos. E Jesus disse assim, em Lucas 12:40, ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais do Filho do Homem, virá. A palavra percebidos aqui no original é de prontidão, prevenidos, acautelados, despertos, prontos, prevenidos. Há não muitos dias atrás, uma pessoa que professa a fé cristã procurou um conselho com alguém que eu conheço muito bem. Porque o marido, que se diz cristão, chegou para a esposa e propôs para ela uma terceira pessoa no casamento. Ela disse por quê? E ele disse porque é bíblico. E ele então pega o exemplo de Abraão, Jacó, Davi, Salomão e diz, olha, eles tiveram mais de uma mulher, por que eu não posso ter? Aí na ignorância do contexto histórico oriental, ele quis provar para a esposa que deveria haver uma terceira pessoa no relacionamento, porque é bíblico. Irmãos, quem usa a Bíblia para provar o pecado é o próprio diabo.
E a esposa, em certo sentido, estava em dúvida. E ela então procurou conselho. Precisa, irmãos, chegarmos nesse ponto de uma mulher, de um homem, pedir um conselho sobre um assunto desses? O que está acontecendo conosco, irmãos? Vamos começar a aceitar? Ou vamos começar a questionar sem estudar? Deus tolerou, sim, está escrito. Mas vai ver a tristeza na vida de Abraão, Davi, Salomão, o que acarretou fugir do plano de Deus. A questão no Oriente, especialmente naquele tempo passado, a questão de ter mais de uma mulher não era uma questão sexual, era uma questão de ter prole, de ter poder, de ter um clã. Então, vários filhos, como Gideão tinha 70 filhos. Arrumava-se várias mulheres para formar uma tribo, um clã, uma cidade. Era uma outra motivação errada. Errada. Começou com Lameque esse negócio aí. Mas hoje, a Babilônia e Sodoma e Gomorra estão aí. Algumas construções de Deus, o modelo familiar, valores morais imutáveis, verdades absolutas, que eu tenho repetido, a santa lei de Deus, o sábado bíblico como dia de adoração, a mortalidade da alma, as doutrinas fundamentais do cristianismo estabelecidas por Jesus Cristo. Olha essa citação. A transgressão quase alcançou os seus limites. A confusão enche o mundo. E em breve sobre os seres humanos, cairá grande terror. O fim está muito perto. Eu fico pensando, irmãos, até quando Deus tolerará a impiedade e a maldade do ser humano? Hoje, o Brasil, que infelizmente era um país conhecido pelo futebol e pelo carnaval, se tornou mais ainda conhecido porque uma garota com mais de 140 milhões de visualizações de um vídeo, uma entrevista em outro país, disse que ela faz sexo com qualquer coisa, até com animais. Depois ela tentou se desculpar, era tarde demais. E aí, quem é? Uma brasileira. Assim. E às vezes eu fico olhando, procurando fatos históricos. Por quê? Quando eu fazia teologia, e nós tínhamos uma classe de português logo no início do primeiro ano, uma classe de português, uma professora muito de Deus. Ela então pedia que a gente pegasse as revistas semanais da época, na década de 90, praticamente só tinha Veja. E procurasse numa revista semanal ou no jornal daquela semana, em algum jornal daquela semana, dos dias da semana, algum ponto que fosse algum ponto profético. Às vezes não era fácil achar uma correspondência profética. Hoje, irmãos, a cada hora você acha uma correspondência profética em qualquer portal de notícia. Basta você olhar. Guerras, rumores. Não pense que está acontecendo só essa guerra no leste europeu. Tem 5 guerras em andamento no mundo que as pessoas nem dão mais atenção. Nós estamos vivendo em dias maus. O fim está muito perto. E se você pegar, então é o que eu faço. Eu pego a profecia e olho para a história, e você vê as coisas se cumprindo diante dos nossos olhos, mas o que nós não podemos, irmãos, é como o peixe. Há um amigo que usa muito essa frase: o último a perceber a presença da água é o peixe. Nós não podemos nos acostumar, nós não podemos aceitar, ou achar que isso vai virar normalidade. É errado, o pecado continua pecado. A porta da arca continua aberta. O aviso para sair de Sodoma continua gritando aos nossos ouvidos. Então, nessa introdução, Deus cria, o diabo destrói, Deus reconstrói. Deus destrói o mal e Satanás procura reconstruir ou reconstituir. E hoje, irmãos, Babilônia está sendo reedificada. E, sobretudo, Sodoma está sendo reedificada nesses dias finais. E chegará o tempo, irmãos,
E que o mundo, Jesus não voltou ainda, que o mundo não está maduro, mas está apodrecendo, amadurecendo, para que assim como foi, nós vamos estudar isso aqui, isso vai acontecer em nossos dias. Ontem à noite falei com a minha filha, eu nunca duvidei que você estaria viva para ver Jesus voltar. Mas hoje eu começo a acreditar que eu estarei vivo para Jesus voltar. Se eu viver mais 30, 40 anos. Para onde esse mundo vai? Qual era o contexto aqui do texto que nós lemos? Estava próxima a Páscoa que comemorava o libertamento do cativeiro egípcio. O reino de Deus estava sendo ensinado por João Batista, havia mais ou menos cerca de 4 anos. E Jesus por 2 anos também vinha falando do reino de Deus. E agora, os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram responsáveis por interpretar e ensinar a lei. Tanto a Torá, Pentateuco, o Antigo Testamento. Eles eram os professores do povo. Então, o que o fariseu falava era a lei, era a interpretação da palavra de Deus. E esses professores da lei, você está cansado de ouvir, ensinavam uma coisa. Quando o Messias vier, ele será um rei político. E eles pulavam o reino da graça e iam direto para o reino da glória. E prometiam coisas que Jesus não faria. Por isso que Jesus foi rejeitado. E agora, numa das Páscoas, quando comemorava-se a libertação do cativeiro egípcio, um grupo de fariseus, vamos ler novamente, verso 20, coloque o seu olhar na Bíblia, diz assim: interrogado pelos fariseus sobre o reino de Deus, Jesus respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência, nem dirão, ele aqui ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós. Muito bem. O reino de Deus, irmãos, guarde bem isso na sua mente, tem que saber esse decor. O reino de Deus, ele tem 2 fases, ele é bifásico. Jesus veio estabelecer o reino da graça dentro de nós. O reino de Deus é a presença de Deus, não apenas naquela época era entre eles, mas depois que Jesus partiu, disse assim: eu e o meu Pai não deixaremos vocês órfãos, voltaremos e faremos morada em vocês. O reino de Deus é o Espírito Santo dentro de você. Quer vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se morrer, morre em Cristo, com Cristo, e ressuscitará em Cristo. Irmãos, não leve isso para o lado místico, mas está escrito que quando uma pessoa dorme, Cristo está ali com ela, não literalmente, mas quando Jesus disse assim: Jesus trará em sua companhia, eu sou a ressurreição e a vida. É como se o próprio Cristo, logicamente, será dado um novo corpo. O Cristo estará ali para ressuscitar aquela pessoa. Logicamente, Ele vai chamar. Jesus vai declarar 3 vezes: ressuscitai, ressuscitai, ressuscitai. Então, o reino de Deus, ele é bifásico. E Jesus veio estabelecer a primeira fase. A primeira fase é o reino da graça dentro de nós. Quando Jesus andava entre o povo, ele era o reino de Deus. Por isso que João Batista anunciou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do ser humano, do mundo. Eis o Cordeiro de Deus. O reino de Deus era a pessoa de Jesus Cristo. E hoje o reino de Deus é o Espírito Santo dentro de nós. Então Jesus disse: o reino de Deus começa com sinais interiores. Você lembra da parábola de São Mateus 3,33, uma parábola bem curta, um texto? Aqui comparareis o reino de Deus, Jesus disse: comparareis o reino de Deus ao fermento. A minha querida, amada, linda esposa, da qual eu sou apaixonadíssimo, às vezes eu vejo ela amassando pão. Mas nem sempre eu vejo ela colocando fermento na massa. Você introduz o fermento na massa e coloca ali por algumas horas, ou um pouco mais de hora, não sei. De repente aquele pão, ele faz o quê? Ele fica levedado, ele fica pronto para você colocá-lo no forno. Você percebe a ação do fermento? O fermento é introduzido e de dentro para fora ele insufla o pão. O pão, então, ele é preparado para ser assado. Jesus disse assim: o reino de Deus é como o fermento.
o Espírito Santo entra na vida da pessoa e estabelece uma nova vida em Cristo Jesus. Um dos exemplos práticos aqui na Bíblia é um homem que está aqui chamado Silvio, que nasceu do Espírito Santo. O Espírito entrou na sua vida, entrou no coração da sua esposa, ela volta para Jesus e ele aceita Jesus Cristo. É uma obra imperceptível, mas você vê pelos seus frutos que alguma coisa aconteceu. Então, é o reino de dentro para fora. Hoje é o Espírito Santo. Viremos para Ele e faremos nele morada. O reino de Deus começa no coração. É a graça preveniente. O reino de Deus é a presença do Messias entre eles. A graça reinava abundantemente através do perdão e regeneração de vidas. Irmão, deixa eu perguntar para você. Por que as obras de Jesus foram no corpo das pessoas? Paralíticos, endemoniados, cegos, aleijados. Ao fazer uma obra no corpo das pessoas, Jesus está mostrando que aquele corpo seria a morada do reino de Deus. A graça reinava abundantemente através do perdão e regeneração de vidas, especialmente endemoniados. O reino de Deus, dentro daqueles que nascem de novo pelo Espírito Santo, verso 21, o reino de Deus está dentro de vós. Uma das pessoas que entendeu isso e recebeu o reino de Deus, Nicodemos, cujo nome significa príncipe do povo. Quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, que não tiver um nascimento interior, não verá o reino da glória. Então, antes de entrar no reino da glória, no reino invisível, tem que entrar no reino da graça, um reino invisível. Então, Jesus responde isso aos fariseus: o reino de Deus está dentro de vós. A minha pergunta é, querido irmão, querido amigo, você que me assiste, o reino de Deus está dentro de você? Irmãos, como eu posso saber que o reino de Deus está dentro de mim? É muito claro, muito simples, pelos seus frutos os conhecereis. Quando o marido for bondoso, paciente, longânimo, querido, provedor, perdoador, quando o marido for um marido que cuida das emoções da sua esposa, pode saber que Jesus está nele. Quando uma esposa for assim também, pode saber que Jesus está nela. Agora, se não há harmonia no casamento, se não tem a capacidade da convivência amorosa, perdoadora, que tipo de espírito está atuando em você? A primeira fase, o reino da graça. Sabe qual é o problema, irmãos? Nós somos como os judeus. Nós queremos o reino da glória sem passar pelo processo da regeneração e da transformação que mexe com o nosso destruidor interno, chamado egoísmo. Nós queremos ir direto para a glória sem passar por nenhuma fase. E Jesus foi muito claro: quem não nascer da água e do Espírito não entrará no reino da glória, no reino dos céus. Há uma obra a ser feita no corpo, no caráter, antes de entrarmos no reino da glória. Por isso, irmãos, é chegado o reino da graça, um reino que liberta do cativeiro do pecado de seu poder. É isso que Jesus estava falando para os fariseus. Então, as divinas, expulsão de demônios que dominavam a vontade humana, cegos, controle sobre a natureza, domínio sobre a morte, evangelização aos pobres. É Jesus estabelecendo o seu reino no coração, na vida das pessoas. Irmãos, porque Jesus não fez uma revolução social? Porque jamais as coisas sociais vão transformar o coração. Jesus começa de dentro para fora. Esse mundo não terá uma solução política, esse mundo não terá uma solução econômica. A solução desse mundo é a volta de Jesus em glória e majestade. Essa é a solução, irmãos, para o nosso país. A solução do pecado não passará por nenhum controle ou reforma humanas.
Agora, Jesus volta-se para os discípulos, depois de explicar isso para os fariseus, e no verso 22 diz assim: a seguir dirigiu-se Jesus aos discípulos, dizendo: virá o tempo. Ok? Virá o tempo. E eu creio, irmãos, que nós estamos muito perto, porque como diz Ellen White no texto que eu li aqui, o fim está muito perto. Virá o tempo e o reino da glória chegará sobre nós e nós iremos embora com Jesus. Eu não tenho nenhuma motivação para viver nesse mundo, a não ser de esperar a volta de Jesus e pregar do seu retorno em glória e majestade. Eu não tenho, irmãos. Lógico que eu tenho a minha família, lógico que eu amo a minha esposa, as minhas filhas, agora eu vou ter um netinho, vou ser vovô, eu amo a natureza, tem tantas coisas que eu gosto, mas você vai, no final, se você não tiver algo eterno pelo qual você sonhar, pelo qual você viver, pelo qual você sonhar, você vai chegar a dizer assim, tudo é vaidade. E o princípio bíblico é assim, sem Deus tudo é vaidade, com Deus tudo tem sentido, porque com Deus as coisas não terão fim. Então, o que me motiva a cada dia é saber que tudo que eu faço aqui não terá fim. Vai continuar. Eu e você receberemos o toque da imortalidade. Eu e você comeremos do fruto da árvore da vida. Eu e você seremos imortalizados. E essa é a maior motivação para buscar o reino da graça, que é o Espírito de Deus hoje. O reino da glória se manifestará com sinais exterior. Então veja bem, o reino da graça se manifesta com sinais interiores e sai. O reino da glória se manifesta com sinais exteriores. Pega a Bíblia lá, Salmo 50. Abre a Bíblia no Salmo 50. Vamos ler uma parte inicial desse salmo. O reino da graça com sinais interiores, que se demonstram em frutos, o reino da glória com sinais exteriores. Salmo 50, o verso 1 até o verso 6, diz assim. Jesus está falando do reino da glória. Fala o Todo-Poderoso Senhor Deus e chama a terra desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador, que é a sua glória, que devora o pecado e o pecador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque o próprio Deus que julga. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Como um relâmpago que sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Apocalipse 6. Vá para o último livro da Bíblia. Apocalipse 6, verso 14 até o verso 17. Nós estamos falando do sexto selo, irmãos. E no final do sexto selo, antes da abertura do sétimo selo, que é a volta de Jesus, acontece isso aqui. O verso 14. E o céu recolheu-se como um pergaminho. Pergaminho se sabe que é o couro da ovelha ou do cabrito, que era feito ali um papel. Papel não, se escrevia. O céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e todas as ilhas foram movidas do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem pode suster-se? Então guarde isso. O reino de Deus, ele é bifásico. Ainda estamos vivendo no reino da graça. No final do reino da graça. A graça, através do Espírito Santo que entra em nós, gera frutos exteriores. Mas, disse Jesus, virá o tempo em que descerá sobre esse mundo o reino da glória. E ele então virá com sinais exteriores, com poder e grande glória. Agora, irmãos, leia comigo o verso 25 de São Lucas 17. Coloque os seus olhos ali.
Eu quero que você preste bem atenção nessa adversativa, nessa palavrinha chamada mas. Esse aqui é o nosso problema, irmãos. Esse é o nosso problema. Meu problema, seu problema. Mas importa que primeiro Jesus, ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por esta geração. Entre o estabelecimento do reino da graça e a chegada do reino da glória, você e eu passaremos por provações, tribulações e sofrimentos, quer queiramos ou não. Nós estamos num campo de batalha. Nós estamos numa guerra espiritual. E quem tem luta não é o ímpio, quem tem luta é o crente. Se você está sendo provado, é porque você tem valor. Não fuja de assumir a cruz de Cristo. Não haverá céu, irmãos, literal, sem renúncia, sem abnegação, sem abandono do pecado e sem a vitória sobre o mundo, a carne e o diabo. Entre o reino da graça estabelecido por Jesus e o reino da glória, havia uma cruz no caminho do Senhor. E ele disse: houve uma cruz na minha vida, haverá uma na sua também. Quem deseja seguir Jesus exatamente seguindo os seus passos, padecerá perseguições. Quando chegaremos à maturidade do apóstolo Paulo, irmãos, apedrejado, dado como morto, tamanho foi o apedrejamento, Paulo se levanta e diz: através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino dos céus. Eu me envergonho quando leio estas palavras. Dado como morto, arrastado para fora da cidade. Achavam que haviam destruído o apóstolo Paulo. E aquele homem cheio do Espírito Santo encontra forças e diz: através de muitas tribulações, o que nos importa é entrar no reino dos céus. Que entrega, que maturidade. Sabe, irmãos, o que é mais bonito e importante? Deus jamais permite a provação ou a tentação sem que nos dê a capacitação. A provação vem de Deus. A capacitação vem dele. A tentação vem do diabo. E a capacitação para vencer vem de Deus. Jamais Deus permitirá uma provação sem capacitá-lo a enfrentar. Gosto muito da história do ganso, John Hus. Foi levado por uma estaca, amarrar as suas mãos, e o algoz, a lenha, os gravetos, a palha. O algoz estava com medo de matar o herói da fé. E foi nas suas costas para atear fogo. John Hus cantava e louvava o nome de Deus, pela honra de sofrer e morrer por Cristo. Chamou o algoz à frente e disse: ô amigo, irmãos, eu gosto até do bom humor do mártir. Desconfie de um cristão que não tenha bom humor. Ô amigo, coloca fogo aqui na frente. Aqui, ó. Se eu estivesse com medo, não estaria aqui. Quando chegaremos a essa maturidade, irmãos, coloque fogo aqui, ó. Eu quero ver o fogo aqui. Não vá botar fogo nas minhas costas. Põe aqui, ó. Porque se eu não tivesse fé, eu renunciaria à minha fé, eu não estaria aqui. E morreu cantando e louvando o nome de Deus, para a vergonha daqueles que o levaram para ali. E um dia o verão em glória e majestade. Irmãos, o verso 25. Mas importa que primeiro ele padeça muitas coisas e seja rejeitado por essa geração. Uma profecia messiânica devia ser cumprida entre o nascimento do Rei Jesus e seu retorno em glória exterior. Uma cruz estava em seu caminho, uma transição histórica.
antes e depois da cruz. O preço para receber o reino da graça e aceitar a substituição. Cristo por nós. Cristo em nós, através do Espírito também. E então, a entrada no reino da glória, a prerrogativa é receber a transformação pelo poder do Espírito da palavra e preparação e adaptação para a glória. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com teu. Irmãos, eu vou pedir mais um copinho d'água, alguém pode trazer para mim? Deixa eu fazer uma pergunta para você. Eu vou preparar-vos lugar. Eu gosto de repetir isso, estou repetindo algumas coisas que eu já falei bastante. O céu é um lugar preparado para pessoas preparadas. Ô meu amor, obrigado. Meu amor, pega aqui, ó. Eu pedi um copo, ela trouxe uma garrafa. Essa é a minha mulher. Isso aqui já é o suficiente. Obrigado, querida, ela já trouxe. Obrigado, viu? Pode deixar aqui, ó, se eu precisar. Obrigado. Da direita gelada, da esquerda é normal. A Bíblia diz, viu, quem der um copo de água fria vai para o céu, você deu 2, vai ser arrebatado até o meio-dia. Você acha justo, irmão? Jesus está lá, construindo a sua casa, preparando a sua morada, preparando a sua coroa. Já está pronta a sua árvore. Jesus já escolheu o teu nome, já colocou no cartório do céu, já assinou, já reconheceu o filme por autenticidade. Você acha justo? Jesus está preparando um lugar e você não está se preparando para esse lugar? Eu vou falar agora do coração. Sabe por que Jesus não vai levar um bêbado e não quis vencer a bebida por sua graça para o céu? Ele não vai querer estar lá, irmãos. Ele não vai querer estar lá. O céu para um ímpio é um inferno. Será como um inferno. Um pornógrafo, um imoral, ele vai chegar num lugar de santidade, beleza, pureza. Ele vai dizer assim, ele não vai querer estar lá. O amor de Deus não levará o ímpio para um lugar que ele não quer estar. Por isso que é um ato de amor à destruição, um ato estranho. Se Jesus tivesse oferecido perdão no meio da tempestade, no meio do dilúvio, para tudo, dá uma segunda chance, eles não teriam tido um arrependimento sincero, nenhum deles. Matusalém e os seus filhos alcançaram o período em que Noé pregou. Muitos se salvaram antes, muitos. Mas naquele período, somente 8 pessoas. Eles não quiseram. E mesmo que o dilúvio tivesse sido interrompido, eles não voltariam atrás. Não voltariam. Então, irmãos, Jesus fala hoje de uma coisa que nós não gostamos. A necessidade da negação, a necessidade da provação, da transformação. E muitas pessoas querem fugir das provações da fé, quando as provações da fé são a preparação para a glória celestial. Quando você for provado, fuja para os braços de Deus, para debaixo das asas do Senhor, mas jamais fuja da presença de Deus. Como eu já falei, Paulo, depois de ser apedrejado, dado como morto, eu vou ler o texto, diz assim, fortalecendo, olha só, Atos 14, 22, não precisa ler. Fortalecendo a fé dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes nessa fé e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então, nessa primeira parte do sermão, 2 expressões, o reino da graça dentro de vós, mas virá o tempo, o reino de Deus com visível aparência. Agora, partindo para o final, observe o futuro, irmãos, por meio de sinais presentes. Guarde essa frase. Sempre olhe o futuro através dos sinais presentes. Nós estamos vivendo em dias anteriores ao dilúvio, no que diz respeito à moralidade humana, à mentira, à falsidade, o engano, a corrupção e a violência. Nunca foi tão verdadeiras palavras, maldito homem que confia no. Esta semana,
Mandei trocar os 2 pneus da frente do carro da minha filha, um velho carro. Deixei o carro. Fui me encontrar com a minha esposa e ela. A pessoa ligou dizendo, olha, eu mandei colocar dois pneus. Você sabe o que é botar 2 pneus? Só põe 2 pneus na frente, ok? Só se alinha e faz balanceamento. Ok. Quanto que é? Tanto? 10 vezes no cartão. Então, parcela até Jesus voltar, 10 vezes. Estou lá. Quanto tempo demora? 2 horas. Então, vou sair. Encontrei minha esposa, minha filha. Alô. Ô, o senhor deixou o carro aqui, o carro está com uma peça estragada, custa R$500. Para colocar os pneus, fazer alinhamento e balanceamento, tem que botar essas 2 peças. Irmãos, eu não sou um alienado. É um Toyota 2004. Ninguém tem peça de Toyota a pronta entrega. Ainda mais um Toyota 2004. Eu falei assim, amiguinho, faz o seguinte, monta os pneus antigos, deixa o carro do jeito que estava que eu vou buscar. Por quê? Eu falei, por nada. Não tem interesse em botar essas peças. Cheguei lá, o carro estava erguido. Fui lá no local, como sou filho de caminhoneiro, mexi nas 2 peças. Falei para ele, vem cá, mostra para mim onde está estragado. Não, é que veja bem. Falei, amigo, monta o carro que eu vou embora. É que eu já montei os pneus novos, eu vou te dar uma chance. Vou levar os pneus novos, você já montou? Mas, por favor, não engane as pessoas. Você não tem essas peças aqui. Tem uma borracharia. Montador de pneus, que é peça Toyota que você tem que encomendar, não existe mais. Qualquer pessoa menos avisada ia pagar R$500 sem mexer. E eu não quis criar uma confusão, mas é esse o mundo que a gente vive. Um mundo de mentira, de engano, um mundo falso, onde você não pode confiar em ninguém. O meu pai tem 83 anos, eu comecei a entender que o meu pai está certo. Meu pai tem caminhão, meu pai gosta de caminhão. Tem 83 anos, ele está carreta, um Scania, o cavalo e a carreta. Então ele tira da garagem e põe, tira e põe. E quando ele leva o caminhão na oficina para fazer alguma coisa, ele fica o dia inteiro olhando. Mas pai, ele falou, eu não confio. Quem mexe no meu caminhão, eu tenho que ver tudo que está fazendo. Estou começando a achar que meu pai está certo. Verso 26, para a gente terminar até o verso 37. Assim como foi nos dias de Noé, será também nos dias do Filho do Homem. Irmãos, você sabe que isso aqui são expressões, né? Não é pecado beber, comer, não é pecado casar, dar-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos. O mesmo aconteceu nos dias de Ló. Comiam, bebiam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e destruiu a todos. Assim será também no dia em que o Filho do Homem se manifestar. Irmãos, os 2 grandes pecados da nossa geração: apetite pervertido e paixão animal. Guarde isso. Resumindo esses 2 textos, apetite pervertido e paixão animal. Se você for ler e estudar detalhadamente isso aqui, você vai resumir nisso. O livro Temperança diz assim, o homem trocou a razão para aquilo que o enlouquece. Vimos para a igreja uma noite dessa semana passada. Um carro velho, isso não tem problema ser um carro velho, com os faróis apagados, aliás, nem faróis tinha, sujeito bêbado numa pista de alta velocidade, alta que eu digo, 80, 100 por hora, cambalhando, jogava as pessoas para lá, pessoas para cá, anota a placa, liga para a polícia, completamente bêbado. Minha filha ligou para a polícia, existe um carro em tal lugar assim, assim, ele vai matar alguém. Resuma os dias de Sodoma e Gomorra, resuma os dias de Noé, apetite pervertido e paixões animais. Foi comentado aqui um fato, que os pré-diluvianos não comiam carne crua. Noé não, mas os pré-diluvianos comiam animais crus. Eram homens que se tornaram possuídos pelo demônio, viviam séculos, matavam os animais, comiam o seu próprio sangue, se tornaram loucos, irracionais. Eles não faziam churrasco, não comiam carne crua. Ah, irmãos, observe o futuro por meio dos sinais presentes. Se você for para Gênesis 6, 3, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Gênesis 6, dá uma olhadinha lá. Gênesis 6.
Eu estou empolgado, fazia muito tempo que eu não pregava, então estou falando um pouco demais, mas eu vou encerrar. Gênesis 6, o verso 3. Você precisa entender isso aqui. Gênesis 6, verso 3 diz assim: Então disse o Senhor, o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal, e eu darei para ele 120 anos. Irmãos, algumas pessoas me acusam aí nos canais, especialmente quando eu estava no NASP, pô, esse pastor aí só prega escatologia, só prega tempo do fim, não é? Pregou 120 anos o mesmo sermão. O mesmo sermão. Cada martelada era o mesmo sermão. 120 anos, o mundo vai ser destruído pelo dilúvio. No outro dia, o mundo vai ser destruído pelo dilúvio. No outro dia, o mundo vai ser destruído pelo dilúvio. 120 anos, um único sermão. Só escrever um sermão. Todo mundo já sabia o sermão Noé. Deus deu um prazo de 120 anos para aquela geração que vivia 700, 800, 900 anos. Os filhos de Deus, os setitas, cobiçaram as mulheres caimitas. E tantas coisas aqui, irmãos. Havia posse, havia abuso, havia corrupção, havia violência. Diz o verso 5, viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Diz o verso 11, a terra estava corrompida à vista de Deus e cheia de violência. Se você for estudar isso aqui, cheia de violência, irmãos, era uma coisa contínua. Agora você imagina uma pessoa, irmãos, eles eram extremamente hábeis, gigantes, capazes, inteligentes, mas usavam tudo o que tinham de bom, a longevidade, a capacidade, a habilidade, a inteligência para o mal. Então eles praticavam o mal com muita destreza, muito poder, muita violência, a ponto de Deus dizer, não dá. Irmãos, você acha que Deus destruiu o mundo pelo dilúvio assim por qualquer motivo? Estava em jogo a semente prometida. Se possível, destruiriam Noé e a sua família. Mas o Deus da aliança, que jamais mudou, foi obrigado, por amor e justiça, eliminar toda a raça e reconstruir. Porque a terra estava corrompida, porque todo ser vivente havia corrompido o seu caminho na terra. Vamos para Gênesis 19. Gênesis 19. Vamos ler só alguns versículos aqui. Verso 4. Você conhece a história de Ló. Mas antes que se deitassem, os homens daquela cidade cercaram a casa de Ló. Os homens de Sodoma, tanto os moços quanto os velhos. Alguém disse que a velhice muda o caráter, pelo contrário, piora se ele não tiver um caráter transformado. E clamaram por Ló e lhe disseram, onde estão os homens que à noitinha entraram na tua casa os anjos? Traze-os para fora para que abusemos deles. Saiu-lhes Ló à porta, fechou após si e disse, rogo-vos, meus irmãos, que não façais mal. Tenho 2 filhas virgens, eu vou-las trarei, tratai-a como vos parecer. Abusem das minhas filhas, mas não abusem desses homens, porquanto se acham sob a minha proteção. Verso 9, eles, porém, disseram, retira-te daí. E acrescentaram, só ele é estrangeiro, veio morar entre nós e pretende ser juiz em tudo. A ti, pois, faremos pior do que a eles. E arremessaram os homens contra Ló para abusarem fisicamente dele. E chegaram para arrombar a porta. Porém, os anjos de Deus, estendendo a mão, fizeram Ló entrar e fecharam a porta. Agora veja o verso 11, irmãos. Veja o verso 11. E feriram de cegueira os que estavam fora, desde o menor até o maior, de maneira que mesmo cego, continuaram procurando a porta até se cansarem. Você está entendendo o que o texto quer dizer? Os anjos de Deus cegaram aqueles homens. E eles mesmos cegos, literalmente cegos, fisicamente cegos, ainda queriam praticar o abuso físico contra Ló e os anjos. Então fez o Senhor chover fogo e enxofre sobre Sodoma e subverteu aquela cidade toda campina. Porém,
A mulher de Ló olhou para trás. A mulher de Ló tinha o coração em Sodoma. E aqueles homens ímpios foram mortos. E Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, por amor de cada um de nós, disse assim: a história vai se repetir. Sodoma será reedificada nos dias de Noé. As práticas pré-diluvianas acontecerão. Dois sinais bem claros: apetite pervertido e paixões carnais. Segura, mas gradualmente o Espírito Santo está sendo retirado da terra. Hoje, irmãos, há um movimento, melhor dizendo. Enquanto o Espírito de Deus está sendo retirado dos ímpios, o Espírito de Deus está descendo sobre aqueles que estão buscando Jesus Cristo. O sermão do sábado que vem é a soltura dos 4 ventos. Deus está começando a permitir algumas ações satânicas. Talvez nós não estejamos percebendo. No tempo de Noé, uma mensagem do céu foi endereçada ao mundo. E a salvação do povo dependia da maneira como a recebesse. Rejeitada a advertência, o Espírito de Deus foi retirado da raça pecadora e o mundo pereceu nas águas do dilúvio. E o mesmo aconteceu nos dias de Ló. Maldade contínua e crescente, corrupção e violência, perversões morais e baixezas imorais, a perda da sensibilidade ao que era natural e normal. Como já mencionei, o homem vendeu a razão por aquilo que o enlouquece. Pior do que a cegueira física é a cegueira espiritual e moral. Eu não posso terminar, irmãos, deixando de ler 3 textos da Bíblia sem fazer comentários. Abre a Bíblia em Romanos 1, 18 a 32. Romanos 1, 18 a 32. Você tem que manter isso aqui diante dos seus olhos. E jamais aceitar o anormal, o pecaminoso e o irracional. Nós vamos ler 3 textos para encerrar. Romanos 1, 18. A idolatria e depravação dos homens, apenas vou ler. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão dos homens, que detêm a verdade pela justiça. Porquanto que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, revelação geral, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio de das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Achando-se por sábios, tornaram-se loucos e mudaram a glória de Deus incorruptível à semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis, seres irracionais. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência, desejo carnal de seu próprio coração, para desonrar o seu corpo entre si, pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro contrário à natureza. Semelhantemente, os homens, também deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, baixeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Assim diz o Senhor. 1 João, capítulo 2, 15 a 17. Abra a Bíblia lá, antes do Apocalipse. 1 João 2, 15 a 17.
Primeira carta de João 2,15. A palavra concupiscência significa desejos sexuais carnais ou paixões baixas, ambição material, avareza, idolatria. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar ao mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, os desejos sexuais carnais, ou seja, a concupiscência da carne e a concupiscência dos olhos, que é a ambição material. A ambição material é a avareza, e a Bíblia diz que a avareza é a idolatria. Não procedem de Deus, não procedem do Pai, mas do mundo. O mundo passa bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus permanece eternamente. A maior idolatria do mundo cristão pós-moderno chama-se avareza. Colossenses 3 diz assim: a avareza, o amor ao dinheiro é idolatria. E o último texto, 2 Timóteo 3, verso 1 até o verso 9. Apenas vou ler. Irmãos, veja se isso aqui não é um retrato do caráter da maioria dos seres humanos em nossos dias. Segunda carta de Pedro 3. Segunda carta de Timóteo 3, verso 1 até o verso 9. Sabe, porém, isso. Nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Porque vai faltar dinheiro, comida? Não. Por quê? Porque os homens serão egoístas, avarentos ou idólatras, arrogantes ou jactanciosos, que é a mesma coisa, blasfemadores, desobedientes aos pais. Hoje os filhos mandam mais dos pais do que os pais nos filhos. Ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, ou seja, cheios de si, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo uma aparência de piedade, negando, entretanto, o poder de Deus. Foge também destes. Até aqui está bom. Um retrato do que nós vemos em nossos dias. Irmãos, qual é a orientação de Deus? Não olhe para Sodoma. Não volte para trás. Concupiscência, desejo sexual imoral, concupiscência dos olhos, desejo material, avareza e idolatria. E finalmente, Lucas 17, o verso 37. Lucas 17, o verso 37. Jesus, no meio, fala do arrebatamento. Um será tomado, outro será deixado. E no final diz assim: então os discípulos perguntaram: onde será isso, Senhor? Respondeu Jesus: aonde estiver o corpo, aí se juntarão os abutres. Irmãos, você imagina Jesus falando isso? Você imagina Jesus? Aonde estiver o cadáver estarão os corvos, os urubus. Jesus não era tão fino, tão elegante, tão Deus, tão nobre, enobrecido. Jesus não era um alienado, irmãos. Jesus olhou para os professores de Bíblia e disse assim: vocês estão errados. O reino de Deus primeiro começa dentro. Por isso que ele fez obras no corpo. Curou as pessoas no corpo e implantou o reino de Deus. Virá o tempo, mas antes tem uma cruz. E os discípulos perguntavam: Senhor, quando isso vai acontecer? Abre a Bíblia em Apocalipse, por favor. Apocalipse, onde eu anotei aqui? Até esqueci. Apocalipse 19. 17 e o 18. Apocalipse 19, isso aqui vai se cumprir, irmãos. Apocalipse 19, verso 17,
é uma profecia que Jesus falou em São Lucas 17, vai se cumprir. Então viu outro anjo posto em pé no sol e clamou com grande voz, falando a todas as aves que voam pelo meio do céu, os abutres, vinde, reuni-vos para a grande ceia de Deus. Irmãos, quem vai comer cadáveres são as aves carniceiras, para que comais carne de reis, carne de comandantes, carne de poderosos, carne de cavalos e seus cavaleiros, carne de todos, quer livres, quer escravos, tanto pequenos como grandes. Parece uma cena feia de falar, né? Eu tinha 15 anos. Era o mês de maio de 1981. Quando chegava o mês de abril, maio, 8 filhos na fazenda. Uma das coisas que a gente fazia era fazer lenha no inverno. Uma das coisas que eu gosto muito chama-se nó de pinho. Dentro da araucária cai, ela apodrece. Existe um cerne dentro dela chamado nó de pinho, que é como se fosse um cubo. Queima por mais de 3 horas. Então a gente ia colher procurar nó de pinho no mato, ficar a noite toda queimando fogão para aquecer a casa. Mas havia uma madeira que a gente gostava muito também, chamada bracatinga, uma árvore preta, madeira branca, que a gente fala madeira branca, não é madeira de lei, a gente cortava em rolos, se rachava e armazenava muita lenha para atravessar o inverno. E eu estava no lenhador, rachando a lenha, organizando a lenha para levar para o paiol. E vinha um urubu velho, doente, em baixa velocidade. E eu, curioso moleque, com 15 anos, peguei um pau roliço. Falei, vou conhecer um urubu de perto. E o urubu vinha assim na altura do telhado da igreja, mais ou menos. E na minha direção, ele estava muito cansado. Ele não mudou a rota. E eu acertei o bicho e derrubei. Ele foi meio assim, que nem um avião caindo, demorou uns minutinhos, uns segundinhos, e uns 50 metros para frente ele caiu, fui lá. E, irmãos, quando eu cheguei perto, eu só olhei, que bicho mais feio. Um urubu já é feio. Agora, um urubu velho e doente, eu fiquei com medo de pegar alguma... Não toquei. Mas também não deixei ele sofrer, sacrifiquei ele. Fiz o bem para ele. Por mais que seja algo assim, asqueroso, ou... existe um urubu chamado Diabo e Satanás. E o sonho dele é ver os filhos de Deus nessa carnificina, no tempo do fim. Literalmente, irmãos, este mundo, na plataforma desse mundo jazerão milhões e milhões de corpos expostos após a volta de Jesus. E os abutres se reunirão para comer a carne, porque são aves carniceiras. Por mais que seja não seja algo fácil e gostoso de pregar como um pastor. O ser humano ele tem 2 destinos: entrar na arca e ser salvo, sair de Sodoma ou ser salvo, ou participar dessa carnificina, onde o seu corpo será comido pelas aves carniceiras. Nós estamos vivendo em dias solenes, onde o pecado está amadurecendo cada vez mais. Mas nunca a graça de Jesus foi tão disponível e tão favorável a eu e a você. Quantos apóstolos e profetas gostariam de estar vivendo esses dias e ver que em breve Jesus vai voltar? A minha pergunta é, nós estamos em Sodoma. Não quero que os tires do mundo. Nós estamos vivendo aí as ideias pré-diluvianas. Mas pela graça de Jesus nós podemos ser Noé, nós podemos ser Ló. O que nós não podemos ser é a mulher de Ló. Não olhe para trás. Olhe para frente e para cima, porque o nosso futuro está iluminado por uma promessa. Jesus vai voltar. E essa é a maior motivação para a gente viver alegre, feliz e esperançoso.
O mundo pode piorar, mas o cristão ele vai melhorando, porque ele vai se santificando, buscando o Espírito Santo de Deus. Que Deus nos abençoe. Amém. Temos música? Pense no mundo sem o mal, onde pessoas não morrerão, mentes perversas terão fim, e o fruto do pecado secará. Logo estaremos em casa, Deus vai nos unir outra vez, virá honrar aqueles que o amarão. Essa é a única esperança.
Seja Deus, amém? A única esperança é a arca. Não havia outra solução. A única esperança é sair de Sodoma. Não havia outra solução. Graças a Deus, a porta da arca está aberta para entrar e o portão de Sodoma está aberto para você fugir. Vamos ficar em pé. Querido Deus e Pai, querido Jesus, eu fico imaginando se nós estivéssemos ali naquele dia e que o Senhor falou essas palavras, aparentemente palavras tão carregadas de lembranças dolorosas de eventos tão tristes como foi o dilúvio. Um evento tão doloroso como foi a destruição da campina de Sodoma e Gomorra, da campina, das cidades adjacentes. Mas o Senhor é amor. O Senhor é fiel. O Senhor disse assim, sabe, a história vai se repetir. A graça foi oferecida. E hoje a nós também. Mas não esqueçamos que entre a graça e a glória existe uma cruz. Arrependimento, fidelidade e abandono daquilo que nos tiraria do céu. Esse é o preço que o jovem rico não quis. Mas nós queremos. Porque através de muitas provações e tribulações nos importa, pela graça de Jesus, entrar no reino dos céus. Jesus querido, o Senhor está a serviço do homem, como intercessor. O Senhor está trabalhando junto com o Pai para terminar a nossa cidade, que eu creio já está pronta. O Senhor está construindo a nossa casa, o Senhor projetou a nossa casa. O Senhor escolheu o nosso nome. O Senhor continua sendo quem o Senhor é. O Senhor é amor. O Senhor é fiel. Na sua fidelidade, o Senhor avisa que a porta da graça ainda está aberta. A porta da arca ainda está acessível. Mas logo fechará e Jesus dirá, está feito. Está feito. Que possamos nós que temos acesso a essa luz, essas informações proferidas pelos lábios de Jesus, saber que apesar de Satanás estar reedificando Babilônia, Sodoma, Gomorra, e os princípios imorais e a baixeza e a vileza daqueles gigantes pré-diluvianos, usando o corpo de seres humanos como instrumentos para a paixão carnal, para a baixeza e a vileza, nós nessa manhã queremos oferecer o nosso corpo para ser habitação do Senhor através do Espírito Santo. O Senhor não precisa bater a porta, pode entrar, que a casa é tua, Pai. Oferecemos o nosso coração, a nossa mente, o nosso ser, toma posse e faz morada, porque um dia, ao fazer morada em nós, hoje, nós moraremos contigo eternamente. Nos leva em segurança e que esse sermão nos faça pensar se existe alguma coisa que precisa ser mudado, que permitamos a mudança pelo poder de Deus. Em nome de Jesus. Amém.